Por mais que você não seja fã, eu posso apostar que você sabe quem é Tony Bellotto do Titãs, cantor, músico. Mas você conhece o Tony Bellotto, escritor? Eu não sei você, mas eu não conhecia. Passei a conhecer com esse alucinante livro aqui, Vento em Setembro, lançado em 2024 e que domingo passado levou nada mais, nada menos que o maior prêmio literário do Brasil, o Prêmio Jabuti, no eixo romance literário. Para vocês terem uma ideia de que realmente gostei desse livro, eu comecei a lê-lo ontem, hoje, já terminei, já estou querendo recomendar ele para todo mundo, porque ele faz jus ao prêmio. E vamos entender um pouco a história. Como começa? Nós temos o Alexandre, o Alex, é um adolescente de 15 anos de idade. Porém, o diferente é que ele é filho de Máximo Leonel, também conhecido como Barão da Soja de Assis, no interior paulista, na década de 1970. O Máximo, como o nome dele já sugere, né? Ele é um homem poderoso, rico, fazendeiro e truculento e autoritário. E ele vê a iniciação sexual de seus filhos como uma etapa muito importante. E o que o Máximo faz? Muito discreto, faz uma festa, providencia uma festa nababesca, uma festa que concentra todas as autoridades masculinas da cidade e região. Contrata Laura, uma prostituta, a prostituta mais famosa da capital, de São Paulo, capital, para ir fazer essa iniciação, né? Para fazer o desvirginamento de seu filho, o Alex, de 15 anos. Ele é o filho caçula, Alexandre é o filho caçula, e tem mais outros dois irmãos, o César, o primogênito, e o Winston. Para se ter noção, a megalomania do Máximo Leonel, os três filhos, homens, levam nomes bastante sugestivos. César, fazendo menção ao imperador romano. Winston, alusão a Winston Churchill, presidente norte-americano. E Alexandre, o Grande. Então, aquele ali é o momento que para o Máximo é muito importante. Já aconteceu com os outros dois filhos mais velhos e o Alexandre é o último. O problema é que o Alexandre não está muito confortável com aquela situação. E é assim que começa a história, em setembro de 1974, lá em Assis, no interior paulista. Agora, o que é uma coisa interessante aqui? Não há uma linearidade, né? Há uma quebra de cronologia ao longo da história, porque nós temos a família do Máximo Leonel, que é casado com Cassandra, tem esses três filhos, sobre os quais eu falei para vocês aqui. E paralelo a isso, nós temos um narrador personagem chamado Davi. Só que o Davi não está em 1974, em Assis. Ele está em São Paulo, capital, em Higienópolis, nos dias atuais, no século XXI. E é interessante perceber a gente ir acompanhando a narração e entender como que essas histórias vão se encontrar em algum momento. O que acontece nesse dia dessa festa, né, dessa passagem de Alexandre? Laura já está no quarto. Só que quando chega o momento, o Alexandre, de repente, desaparece. E acaba com a festa. Ninguém sabe para onde ele foi, autoridades são mobilizadas, família toda preocupada. Ele fica dias, semanas, desaparecido, parentes já cogitando a morte, o sequestro, até que um dia, depois de semanas, ele é encontrado. E paralelo a isso, nós temos a história de Davi. Davi era um homem de cerca de 40 anos de idade, filho de um judeu endinheirado. O pai já havia falecido, tinha deixado a herança para ele, e o filho era formado em jornalismo e queria ser escritor. O Davi, ele escreveu um primeiro livro que misturava elementos históricos com ficcionais, que se passava lá em Ouro Preto, Minas Gerais, é onde entra a figura histórica do Aleijadinho, tanto que tem uma escultura aqui da obra de Aleijadinho, lá em Minas. Então,
O Davi fez esse primeiro livro inaugural e de repente um belo dia ele vê uma notícia no jornal por acaso de uma pichação em uma igreja que guarda relação com a história do mestre mineiro Aleijadinho. Só que ele vê naquela pichação uma mensagem subliminar a ele, porque aquela pichação ocorre, coincidentemente ou não, em um cenário que faz parte do seu livro sobre o Aleijadinho. E isso o intriga. A letra gótica, a mensagem, uma frase de Nietzsche que dizia que Deus está morto, que está lá pichada. Então são alguns elementos que deixam o Davi intrigado. Ocorre que, passado algum tempo, uma segunda pichação acontece e mais uma vez coincide com o segundo capítulo do seu livro, do livro de Davi. E aquilo intriga o Davi e ele começa por conta própria, ele está lá em São Paulo, a investigar, né, por que tinha relação com o livro, seria alguma mensagem cifrada para ele, porque tinha muito a ver com o próprio livro. E aí entra um elemento que, pelo que eu dei uma estudada sobre o Tony Bellotto, que é a primeira coisa que ele escreve, ele gosta muito de romance policial, né? Então, o Davi começa a investigar essas pichações, né? E eu me vi muitas vezes em outros livros de investigação, né? Até coloquei aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, que tem o Sherlock Holmes, a Agatha Christie aqui em cima, o Siddhartha, do Hermann Hesse. Então, tem o James Joyce aqui. O que acontece? Ao longo do livro, vários outros livros são citados. Para a gente que gosta de literatura, eu achei muito bacana, porque a gente entende as referências, né? Mas enfim, o Davi começa a investigar e a gente vai junto com ele nessa investigação. O que me intrigou foi que quando eu pensava que a trama, né, com indícios, com pistas, quando eu pensava, não, agora vai começar a se fechar e a gente vai começar a ver uma ligação. Não, a trama abria mais ainda. Então o Davi começa a investigar aquilo ali e o tempo vai passando e ao mesmo tempo há flashbacks lá para a década de 70 e há alguma relação com a família Leonel, do Máximo Leonel, com Alexandre principalmente. Só que eu não consigo ver como que isso vai linkar, mas o Davi continua fazendo essas pesquisas, vão entrando cada vez mais personagens. A gente conhece também a vida de Laura, a prostituta que foi contratada para aquela noite luxuosa para tirar a virgindade do Alex. A gente conhece a história também do Laércio, que é o irmão gêmeo da Laura. São duas pessoas muito bonitas, segundo as descrições. Ele é modelo e a Laura é meretriz lá em São Paulo. Então a gente vai conhecendo a história da Laura e também a história de sua mãe. Cada vez mais personagens vão entrando. O Davi vai parar se acontece uma terceira pichação e ele entende aquilo como uma mensagem para ele mais direcionada. Ele segue e vai parar lá em Assis, lá na cidade onde se passou o desaparecimento do Alex. E aí começa a ter algum vínculo entre o Davi lá de Genópolis, São Paulo, capital, e a família do Alex lá no interior paulista, na família do Barão da Soja. Ele vai investigar, ele vai se deparar com o passado na figura de um monsenhor, de um seminário que o Alex começou a frequentar depois que ele foi encontrado desse desaparecimento aos 15 anos. O problema é que o desaparecimento é uma constante na vida do Alex e o tempo passado vai seguindo e o Alex, o destino dele é incerto por toda a família. Depois a gente vai entender onde ele estava por 10, 20, 30 anos, o tempo vai passando. E por falar em tempo passar, essa talvez é uma característica também que nos prende, que eu fiquei curioso para terminar. O romance, ele não é chato, ele não é parado. Muitos fatos acontecendo, gente morrendo, gente nascendo, gente ficando doente. Então, há um dado momento em específico que a narrativa corre muito rápido, que é o Davi contando a história passada, né? Na década de 70, só que isso vai passando também. Década de 70, 1974, 1980, 1985, até chegar nos dias atuais, que é de onde o Davi está contando essa história pra gente. Então, é uma narrativa muito rápida, né? E permeada de discursos diretos. Isso dá agilidade para a narrativa, pelo menos eu fiquei com essa impressão.
e não torna ela nem um pouco cansativa, muito pelo contrário, atraente, né? Então vai seguindo os fatos e finalmente as pistas vão sendo elucidadas, a gente vê uma ligação e o desfecho é surpreendente. Achei bem original, inclusive, o desfecho, a linguagem é uma linguagem ousada, uma linguagem mais informal, mas há passagens também, tanto quanto poéticas, talvez pelo o autor ser também músico, né? Há muitas citações de letras de músicas a partir de determinados personagens que fazem parte da trama. Então, vale muito a pena. Você que já ouviu Tony Bellotto, leia Tony Bellotto. Comece por esse aqui, que é o que eu sei indicar e que vale a pena, e que foi prêmio Jabuti semana passada, na categoria Romance Literário Vento, em setembro.